Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Eu costumo dizer que a chave da transformação é a consciência. Algumas pessoas passam a vida toda sem ter consciência do seu real estado, às vezes por orgulho, outras vezes por preguiça de se autodescobrir, enfim. São muitas possibilidades. Mas nós precisamos entender que Deus nos chama para discernir o tempo, as estações e manifestar aqui na terra o que Ele já colocou em nós. E nós só conseguimos fazer isso se tivermos consciência. Consciência de onde viemos, de onde estamos e para onde estamos indo com as nossas atitudes. E nesse sentido, eu quero falar com você hoje sobre a glória que nos protege. A glória que nos protege. Existe uma glória que nos protege, que é a glória do Senhor. E existe uma glória que nos derruba, que é a nossa própria glória. Eu quero falar um pouco sobre isso com você hoje, para te ajudar a discernir o tempo, as estações e abrir a sua consciência sobre si mesmo, amém? A primeira chave que eu quero deixar no seu coração então é: saiba discernir a realidade presente. Saiba discernir a realidade presente. O capítulo 22 do livro de Isaías começa como uma sentença da parte do Senhor contra o seu povo. O profeta fala da destruição da cidade pela guerra e fala da ruína que a cidade ficou por causa da guerra. Guerra é essa que veio como juízo por causa da desobediência do povo em relação a Deus. Na verdade, Israel só perdia suas guerras quando o povo desobedecia, cultuava ídolos, se misturava com outras nações e seus hábitos, enfim. Mas os versos 11 e 12 do capítulo 22 de Isaías, o profeta diz algo muito interessante, veja. Ele narra todo o começo, falando que a cidade estava ruindo em guerras. E no verso 11 e 12 ele diz: mas vocês não olharam para aquele que fez essas coisas. Não levaram em conta aquele que há muito as formou. Naquele dia, o Senhor dos exércitos, os convidava para chorar, prantear, rapar a cabeça e vestir roupa feita de pano de saco. Porém, o que se viu era festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho, disseram: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Está lá em Isaías 22, capítulo 11 ao 13. Em outras palavras, o profeta estava dizendo assim: ei, o pau está quebrando lá fora. Vocês estão sendo atacados, destruídos, saqueados, estão tendo perdas e prejuízos, e mesmo assim não estão olhando para quem deveriam olhar, que é Deus. Deus estava chamando vocês para chorar, para prantear, mas ao invés disso, vocês estavam aí, comendo, bebendo e festejando. Sabe, é como que se tudo estivesse indo de mal a pior na nação e o povo praticamente estivesse comendo carne assada, tomando uma gelada, assistindo um jogo da Copa, festejando, se divertindo. Isso pode ser tanto no contexto geral, a nível do país, quanto a nível individual, particular, na nossa própria vida. Nós temos então que olhar para a nossa realidade e a realidade que nos cerca, e chorar, prantear, olhar para Deus, falar com Deus, apresentar a causa, interceder por tudo isso, pela situação, sabe? Olhar para Ele e esperar dele não uma solução, mas uma transformação. Então entenda algo: Deus não quer nos ver passar pela dificuldade, pela perda, pelo prejuízo. Ele não se agrada disso. Deus não fica feliz com isso. Agora, para Ele, você tenha certeza de algo: que pior do que ver alguém passando por tudo isso é ver a pessoa passando e não se posicionando corretamente. Ver a pessoa agindo como se nada estivesse acontecendo. Então faça uma análise hoje da sua vida, da sua cidade, do seu país, do nosso país, e se posicione. Interceda, olhe para onde se deve olhar, para Deus, e apresente tudo isso para Ele, amém? Segunda chave que eu quero deixar no seu coração: não se apoie em si mesmo. Não se apoie em si mesmo. Em meio a isso tudo que o profeta narrou, Deus olha para dois homens. O primeiro deles eu falo com você agora nessa segunda chave, e o outro homem eu falo na terceira chave para a gente encerrar. Veja o que ele diz em Isaías 22, capítulo 15 e 19. Assim diz o Senhor dos exércitos: vá falar com esse administrador, com Sebna, o responsável pelo palácio, e pergunte-lhe: o que você está fazendo aqui? Ou que parente você tem aqui, para que abra uma sepultura para você, lavrando num lugar elevado a sua sepultura, escavando na rocha a sua própria morada? Eis que, como homem forte,
o Senhor vai jogar você para bem longe. Ele o pegará com firmeza e o fará rolar como uma bola, lançando-o numa terra espaçosa. Ali você morrerá, e ali acabarão os carros da sua glória. Pois você é a vergonha da casa do Senhor. Eu vou removê-lo do seu ofício, e você será derrubado da sua posição. Sebna era o administrador do palácio real de Israel. Ele tinha uma função de honra, um cargo de prestígio, mas não tinha um coração nobre. Com todo o caos instalado na nação, ele estava lá, se ostentando, preocupando com a sua própria glória e envergonhando a casa do Senhor. Sebna é a representação do pastor corrupto, do ostentador, do bajulador, do pastor, do líder, de alguém que Deus levantou para um propósito nobre, mas que se perdeu na falsa segurança da estrutura que o cerca, seja de uma igreja, seja de uma empresa, seja de qualquer negócio. Muitas pessoas não entendem que quando Deus levanta alguém, é para que essa pessoa reflita a glória de Deus e não a sua própria glória. E isso vale para qualquer ofício, título, oposição. Deus usa cada um na sua função, no seu trabalho, na sua linha de alcance, seja pastor, bancário, corretor, dentista, engenheiro, médico. São várias possibilidades. Por exemplo, um médico ungido, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, vale mais para Deus do que um médico cheio de títulos, mestrados, doutorados, residências. Porque para Deus vale mais alguém sensível à sua voz, para ser usado ali no seu ofício, para falar ao coração das pessoas doentes, para ser voz do céu na terra, do que alguém orgulhoso em si mesmo, cheio de si mesmo e assim insensível à voz do Espírito Santo. Então, quando Deus te der uma posição, uma formação, um cargo, uma caneta de autoridade, expresse a glória do reino de Deus. Essa é a sua segurança. Para Sebna, Deus disse algo muito forte. Veja, você é a vergonha da casa do Senhor. Eu vou removê-lo do seu ofício e você será derrubado da sua posição. Então entenda algo aqui. Remover Sebna do seu ofício foi tirar ele da sua função, do seu trabalho. Agora derrubar da sua posição foi tirar ele da sua base, o seu fundamento. O que Deus quis dizer com isso? Ele envergonhou a casa, a glória do Senhor. E Deus disse: você fez do cargo que eu te dei a sua base, o seu fundamento, o seu alicerce. Você não entendeu que o seu fundamento sou eu. Então eu vou tirar a sua glória, que você criou para si mesmo. Foi isso que Deus disse para ele. A nossa glória então não está no que fazemos, no quanto ganhamos, mas sim no quanto permanecemos e honramos a presença de Deus. Amém? Terceira e última chave para encerrarmos: a nossa segurança está em honrar a Deus. O segundo homem que Deus viu ali naquela situação foi Eliaquim. Isaías 22, verso 20 a 24. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com a sua túnica que você usava. Irei cingi-lo com a faixa que era sua e lhe entregarei nas mãos do poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo como uma estaca em lugar firme. E ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a glória da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até os jarros. Eliaquim tinha um coração servo, diferente de Sebna, que era um chefe. Essa foi a palavra que Deus usou para descrevê-lo: servo. Deus então o honra com uma túnica, faixa e poder, porque só um homem com o coração servo sabe lidar com honra e poder sem perder o coração. Só um homem com o coração servo sabe lidar com honra e poder sem perder o coração. E Deus revela o que de fato quer para o seu povo. Deus quer pessoas que têm o coração de um pai. A casa de Deus, principalmente a casa de Deus de oração, a igreja, enfim, as coisas de Deus não precisam de chefes, de tão somente administradores. As coisas de Deus precisam de pessoas que agem como pais, que cuidam, que suprem, que protegem, sabe? Deus não tem um departamento de RH no céu que contrata e seleciona pessoas por habilidades extraordinárias. Deus chama pessoas pelo coração. E aqui nesses versos ele destaca algumas coisas que precisamos clarear em nosso coração. Sobre Eliaquim, Deus deu algumas coisas e direcionou ele para outras coisas. Deus deu a chave de Davi, isto é, a chave da adoração. Deus disse que iria fincá-lo como uma estaca no lugar firme e que seria como um trono de honra para a casa do Pai, onde todos pendurariam a glória de Deus. Então deixa eu clarear para você.
Deus não tem problema em te levantar, te fazer crescer, te prosperar, em te honrar, desde que você dê toda a honra para Ele. Deus viu em Eliaquim alguém que carregava já a chave da adoração, que tinha um coração servo e que por isso podia hospedar a glória de Deus e representar o reino aqui na terra. Então procure estabelecer isso na sua vida, amém? Quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Nós te louvamos hoje, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fará, Pai. Pela clareza que o Senhor tem nos dado nesse tempo, pela revelação que o Senhor tem nos dado nesse tempo. Eu intercedo por essa pessoa que me escuta, para que o Senhor traga graça, alegria, força, sabedoria, que hoje seja um dia de respostas, de boas notícias e de portas abertas do céu para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Você recebe essa palavra? Se você recebe essa palavra, reage aqui no grupo, deixe seu comentário, comente no YouTube, no Spotify, enfim, que Deus esteja com você. Se você lembrou de alguém, compartilhe essa mensagem e deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito, amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus, amém.